Nosso bendito Deus, nosso bendito Pai, Tu, Senhor, que do Teu trono de graça contemplas os Teus filhos aqui presentes esta manhã, Te pedimos, ó Deus, que derrames o Teu Santo e Divino Espírito sobre cada um de nós, Senhor, para que possamos sentir a Tua presença no nosso coração e possamos assim, Senhor, servir-te, louvar-te e bendizer para a nossa vida fora. Te pedimos, ó Pai, também por aqueles que estão, Senhor, neste momento nos seguindo para a internet, possas ajudar a cada um, Senhor, a fazer, Senhor, um pacto contigo e que durante, Senhor, este ano que colocas à nossa frente, todos nós possamos ter um propósito. E esse propósito seja, Senhor, servir ao nosso Mestre. E que Ele possa fazer parte inteira na nossa vida, Senhor, para que quando Tu vieres, Senhor, nós possamos dizermos, eis o nosso Deus a quem aguardávamos, Senhor. Ó Pai bendito, Te pedimos também uma bênção especial sobre o pregador que esta manhã escolhestes para nos dirigir a palavra. Ó Pai, que ela possa ser um alimento espiritual para as nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus, não apenas ser praticantes, mas que possamos, ó Pai, aliás, não possamos ser ouvintes, mas que possamos ser praticantes e que possamos pô-la em prática na nossa vida, para que assim, Senhor, nós possamos nos alegrar diariamente que Cristo possa estar no nosso coração. Te pedimos que sejas com este povo, que sejas, Senhor, com todos nós e dá-nos um lugar contigo, Senhor, na Canaã celestial. No nome de Jesus te peço todos estes favores, Senhor. Amém. Para darmos continuidade aos serviços religiosos em honra do Senhor esta manhã, vamos fazer o levantamento das ofertas e dos dízimos que trouxemos à casa do Senhor. Grande oferta Deus já nos fez, ao nos emprestar a vida para mais um ano novo, um ano de muitas promessas e de muito amor que o Senhor tem para nós. Também nós vamos prometer ao Senhor que vamos ser fiéis e que vamos ser generosos nas nossas ofertas e nas nossas dádivas que trouxemos à casa do Senhor. E então vamos pedir aos nossos meninos que também eles têm a sua ofertazinha para trazer ao Senhor e seguidamente os irmãos diáconos vão fazer o levantamento. Obrigado, irmãos. Vai fazer
ao Senhor. Amoroso Deus e Pai, como estamos gratos, Senhor, pelo Teu grande amor, Senhor. Obrigado, Senhor, por tantas e inumeráveis bênçãos que nos tens concedido, Senhor. A vida, para ganharmos o pão de cada dia, Senhor. Mas também Tu, Senhor, pedes de nós que sejamos generosos e reconhecidos pelo Teu grande amor. Senhor, se Tu não abrires as Tuas mãos e derramares imensas bênçãos sobre o Teu povo e sobre cada um de nós, o que seria de nós, Senhor? Também nós queremos demonstrar esse grande amor. Vem, Senhor, abençoar a todos os Teus filhos, todos os doadores, todos aqueles que abrem o seu coração, Senhor, e faz-nos, Senhor, homens e mulheres generosos, desprendidos das coisas deste mundo e amorosos para Ti e para com o nosso próximo. Abençoa-nos, abençoa todos os Teus filhos, e ao que pedimos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. E amém. Bom dia! Bem dispostos? Sim, ainda estão de férias, ainda estão mais bem dispostos do que o normal, não é? Bom, a história que eu vos vou contar hoje tem o título A boca que constrói também pode destruir. Então eu trouxe aqui uma coisa para ilustrar isto que eu quero tentar dizer-vos. Então eu vou espalhar aqui. O que é isto que eu deitei aqui? Lixo, não é? Lixo. Vocês sabem que eu e as vossas mamãs com certeza gostam de ter a casa sempre limpinha, não é? As mamãs gostam muito de ter a casa sempre limpinha e arrumadinha e nada de lixo espalhado, nada de lixo no chão. E nós também devemos ter o nosso corpo limpinho, não é? Tomamos banho para manter o nosso corpo limpo. E também devemos ter, em especial, a nossa boca limpa. E quando nós temos as coisas mais ou menos controladas, mais ou menos arrumadas, é fácil. A vassoura varre. Então, quando eu preciso arrumar ou limpar aquilo que está sujo, eu posso ir buscar uma vassoura e uma pá. Podes ajudar-me, Rodrigo? Seguras aí na pá. E nós facilmente conseguimos juntar o lixo que está aqui, não é? Porque ele está mais ou menos controlado, nós vamos mantendo tudo limpinho e arrumado. Mas eu quero fazer uma experiência aqui com vocês, vocês têm que me ajudar. Então, quem tiver força nos pulmões vai tentar superar o mais que conseguir este lixo que está aqui. Vamos tentar? E agora já podemos sentar. Vamos sentar. Já superamos. E agora? Vai ser mais difícil ou mais fácil juntar este lixo que está aqui? Mais difícil. Porquê? Porque ele está tudo espalhado. E eu vou ter muito mais trabalho em juntar o lixo. Em juntar o lixo que está aqui. Então, o que é que nós queremos aprender, podemos aprender com esta história? Que quando nós temos a nossa boca limpa, quando dizemos palavras bonitas, é mais fácil nós andarmos sempre a controlar e a limpar o lixo que possa, por vezes, sair da nossa boca, porque às vezes nós dizemos coisas que não devemos, não é? Mas nós, quando pedimos desculpa, podemos remediar
aquilo que nós dissemos. Então vamos juntando o lixo. Mas, quando o lixo está muito espalhado, quando nós dizemos mal de alguém daquele lado, e depois daquele lado, e depois aqui e acolá, o que é que acontece? As palavras feias vão se espalhando e depois é mais difícil juntar, não é? Eu agora vou ter aqui um bocadinho mais de trabalho a tentar juntar este lixo que está aqui. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos, sobretudo das outras pessoas, porque quando nós espalhamos, isto é como se fossem as palavras, quando nós espalhamos por aqui e por acolá coisas feias, coisas que não devemos dizer, é muito mais difícil remediar aquilo que nós fizemos. É mais difícil estar a juntar este lixo todo que está aqui espalhado. Então, eu queria que vocês se comprometessem, com a ajuda dos vossos pais também, neste ano que está a começar, a evitar dizer coisas feias sobre os colegas. Quem é que quer tentar fazer isto neste ano? Todos querem tentar. Então, neste ano, nós vamos pedir muita ajuda a Jesus para não dizer coisas feias, não criticar os nossos irmãos, porque nós somos todos irmãos, somos ou não somos todos irmãos? E nós não vamos falar mal dos nossos irmãos. O que é que Jesus nos ensinou? A amar o próximo. Vamos amar o nosso próximo e não vamos dizer palavras feias nem críticas sobre os nossos irmãos, está bem? Um bom sábado para vocês. Estamos com problemas técnicos, esperar um pedacinho. Senhor, eu sei que não sou digno. Parece que não vai dar este sábado. Não vai dar. Fica para outro sábado, o resto de um sábado dos irmãos. Queria pedir a todos que abrissem as vossas Bíblias em Lamentações, no capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 22 a 26. Lamentações, capítulo 3, e versículos 22 a 26.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperai nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Ora, num princípio do novo ano, nós pensamos sempre como vai ser a nossa vida daqui para a frente, não é? E, de facto, uma coisa temos por certo é que Deus é fiel. Deus é fiel e diz que se não fossem as suas misericórdias, nós já cá não andaríamos. E, por vezes, nós nos esquecemos que temos mais para agradecer do que para nos queixarmos. E, por isso, eu achei muito interessante é que, quando estava a preparar a meditação desta manhã, encontrei um papel em cima da minha secretária que eu vou ler. A pessoa que escreveu isto certamente não sabia que eu vinha ler isto, porque eu simplesmente peguei no papel e trouxe-o comigo, mas isto foi escrito, certamente alguém que encontrou este pensamento, alguns não sei, e pegou no primeiro papel que lhe apareceu e escreveu, não é? Mas achei muito interessante e achei que para o início do ano era bom nós refletirmos neste belo pensamento, ou nestes belos pensamentos. Agradecimento. É que nós muitas vezes queixamos-nos mais do que agradecemos. Quando as bênçãos do Senhor são tantas, como diz o hino que nós temos no hinário, conta quantas são e verás que não tem conta. Agradecimento. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, os meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, uma voz que canta quando tantos emudecem, ter mãos que trabalham quando há tantas que mendigam. É maravilhoso, Senhor, voltar para casa quando há tantas pessoas que não têm para onde ir. É maravilhoso viver, amar, rir e sonhar quando há tantos que sofrem, odeiam, vivem em pesadelo e muitos que até morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter um Deus em quem crer, quando há tantos que não têm nem sequer a consolação de alguma crença. É maravilhoso, Senhor, principalmente, ter tão pouco para pedir e tanto para agradecer. É maravilhoso, Senhor, principalmente, ter tão pouco para pedir e tanto para agradecer. De facto, prezados irmãos, é bom nós meditarmos, de facto, nas bênçãos que o Senhor nos dá dia após dia, e uma delas é, sem dúvida, a fidelidade do Senhor, o perdão que Ele nos dá, porque senão nós já cá não andávamos, prezados irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Prezados irmãos, isto é mais do que maravilhoso. Quando nós pensamos em fidelidade, quais são os pensamentos que vêm à nossa cabeça? Em que é que nós pensamos? Normalmente nós pensamos, portanto, em alguém que é fiel, que é constante, que é estável, é dedicado, digno de confiança. Alguém que é fiel, que mantém a sua palavra e as suas promessas, mesmo que isso venha a prejudicar, venha a causar algum prejuízo pessoal. E falando, portanto, do amor de Deus, que é constante, que Deus que é fiel, eu li uma ilustração acerca de Charles Spurgeon, que foi um grande pregador do século XIX na Inglaterra, um pregador inglês, muito famoso e muito conhecido, ainda hoje se fala nele. E um dia ele ia passear nos campos da Inglaterra com um amigo seu, e às tantas, o evangelista Charles Spurgeon reparou que num moinho, em cima de um catavento, portanto, tipo de moinho, em que este catavento, portanto, tinha, naquela
pá que, portanto, muda a direção, faz mudar para ele apanhar sempre o vento de frente. Tinha uma frase escrita, alguém muito religioso escreveu lá, Deus é amor, para que outros pudessem ver. Mas Spurgeon disse para o seu amigo, o pregador, eu não acho aquilo bem, aquelas palavras ali naquele moinho não estão bem, porque o amor de Deus não é assim, o amor de Deus não muda consoante o vento. Mas o seu amigo virou-se para ele e disse-lhe, olha, não concordo contigo, Charles. Tu não entendeste bem a mensagem. Esta mensagem, antes pelo contrário, ensina-nos que, independentemente qual seja a direção que o vento sopre, Deus é sempre amor. Não interessa de que lado sopra o vento na nossa vida, se é vento favorável ou desfavorável. Deus está lá sempre para nos ajudar. Esta é a mensagem. E Spurgeon acabou por dizer, olha, tens razão. Também essa é, de facto, um bom ponto de vista para compreender que, de facto, o amor de Deus não depende de onde sopram os ventos. O amor de Deus é constante, não interessa de onde soprem os ventos da adversidade ou da bonança nas nossas vidas. Prezados irmãos, a Bíblia está cheia de promessas. A Bíblia está cheia de promessas. Cheia de promessas. O apóstolo Pedro chama essas promessas preciosas. Preciosas. Em 2 Pedro 1, 2 e 4, eu já as tenho aqui escritas, portanto, mas se alguém quiser procurar, 2 Pedro 1, 2 a 4 diz, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 2 Pedro 1, 2, agora vou ler o versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, não são grandes, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Prezados irmãos, quantas promessas acham os irmãos cá na Bíblia? Certamente que há aqui pessoas que já leram a Bíblia ponta a ponta. E de certeza que há aqui pessoas que já leram mais que uma vez, várias vezes. Os irmãos deram só o trabalho de as contar? Talvez não. Elas são tantas. Acham os irmãos que temos pelo menos 100 promessas na Bíblia? Teremos 100? Será que são só 100? Será que são 1000? 10.000? Podemos ficar surpreendidos, mas houve alguém, um doutor em teologia, Reginald Dunlap, ele deu-se ao trabalho de as contar há muitos anos. Hoje em dia até seria fácil com os computadores, não é? Temos a Bíblia no computador e até talvez não fosse assim tão difícil. Mas ele contou-as naquele tempo em que não havia computadores. E sabem quantas é que ele contou? À volta de 30.000 promessas. Se nós não as conhecemos é porque nós não as lemos. É porque nós não lemos a Bíblia. Elas estão lá. E são para nós. Ora, é por isso que o apóstolo Paulo diz que são promessas grandíssimas e preciosas. São preciosas. E eu apresento algumas das promessas hoje porque, de facto, nós precisamos de conhecer promessas de Deus. E faço um desafio para que nós, estamos no princípio do ano, eu já comecei, ainda nós podemos, de facto, procurar ler a Bíblia durante este ano. E aqueles que às vezes podem atrasar, podem continuar para o ano seguinte. Mas é bom nós lermos a Bíblia de ponta a ponta, prezados irmãos. Nós termos um conhecimento da Bíblia em segunda mão não é suficiente. Porque há muita gente que tem o conhecimento da Bíblia parcial, porque só lê aqui e lê acolá, e ouve aqui e ouve acolá, e nunca lê a Bíblia de ponta a ponta, e facilmente, prezados irmãos, e isto está a acontecer hoje em dia, muito, em todo o lado, nas nossas igrejas, em que pessoas ouvem ventos de doutrinas aqui e ali, e nós já somos admoestados na Bíblia para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, as pessoas leem, mas não têm compreensão, leem na internet, leem aqui, leem acolá,
e depois são levados, não entendem, e depois ficam baralhados. E alguns até, conheço alguns que até deixam de acreditar. E alguns até mudam de religião. É que eu conheço uma pessoa que foi adventista durante muito tempo e para minha tristeza, o homem começou por ter ideias. Primeiro era só o Espírito Santo, depois, não sei que voltas é que ele deu, quando eu dei por ela, a esposa que me encontrou um dia a algures e disse-me, olha, o meu marido agora é judeu, voltou a ser judeu. Prezados irmãos, em vez de andarmos para a frente, andamos para trás. É triste, não é? Uma pessoa que até dizia ele que estudava muito a Bíblia, não é? E às vezes aparecia com estudos, até mesmo escritos em hebraico e grego, porque ele, embora não tivesse estudado, mas através da internet ele lá conseguia perceber alguma coisa, mas o certo é que ele baralhou-se de tal maneira que agora voltou para trás, em vez de ir para a frente. E é triste, eu fiquei quando o pastor dele, eu já fui pastor dele também, me mostrou o seu pedido de demissão da igreja. Muito triste. Ora, prezados irmãos, o que é que faz que estas promessas sejam grandes e preciosas quando diz, não são grandes, grandíssimas, quando diz o apóstolo Pedro? É porque Deus cumpre as suas promessas, prezados irmãos. Deus é fiel e cumpre. Deus é fiel e cumpre. E eu vou ler algumas das promessas no Velho Testamento que declaram que Deus é fiel às suas promessas. Começa por dizer que Deus não é homem que minta. Em Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? É de facto uma pergunta de retórica que a resposta é óbvia, não é? A resposta é óbvia. Em 1 Reis 8:56, falando do que Deus tinha feito já pelo seu povo no passado, diz assim, 1 Reis 8:56, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Tudo se cumpriu, prezados irmãos. Nem uma só palavra falhou. Maravilhoso, não é, prezados irmãos? Os irmãos diziam, mas o povo de Israel, depois aconteceu tanta coisa má, até foram levados para o cativeiro em Babilónia. Mas, prezados irmãos, não foi Deus que falhou, como nós sabemos. Deus não falha. Infelizmente, quem falha é o homem, os filhos de Deus. E depois em Josué, o próprio Josué diz assim, em Josué 21, 43 a 45. Josué 21, 43 a 45. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo, quando jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou. Palavra, é o versículo 45. Josué 21, 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Prezados irmãos, Deus é assim. Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. E mais adiante, Josué também, em Josué 23, 14, diz assim, e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas promessas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Nenhuma falhou. Deus não falha. Alguém poderá dizer, mas isso foi naquele tempo do Velho Testamento. Hoje não é assim. Bem,
antes de chegarmos aos nossos dias, vamos ver o Novo Testamento. O Novo Testamento diz assim. Podemos começar, por exemplo, com 1 Coríntios 1:9, em que diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. E nós fomos chamados através do seu Filho, através da comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Em Hebreus diz: por isso retenhamos, Hebreus 10:23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Temos uma esperança. Devemos reter essa esperança, a confissão da nossa esperança firme. E porquê? Porque fiel é o que prometeu. Deus prometeu-nos e nós devemos reter essa esperança. Uma promessa de Deus. Deus não falha. Hebreus 10:23. E ao nos dar a grande comissão, Jesus disse, os irmãos dizem, mas aquilo foi para aquele tempo, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Mas Jesus, reparem nesta promessa de Jesus, portanto, no final da sua missão na terra, vou ler em Mateus 28:20, onde os irmãos sabem, onde Jesus dá a comissão ao seu povo. Ele dá uma comissão, como os irmãos sabem, para pregar o Evangelho, e ele diz, e eis que estou convosco, até quando? Todos os dias. Todos os dias do ano, prezados irmãos. Até quando? Até à consumação dos séculos. Amém. E depois, prezados irmãos, nós temos muitas vezes temos a sensação que nós somos às vezes abandonados, não há ninguém que se interesse por nós, ou família, ou irmãos da igreja, ou sei lá, colegas. E por isso nós pensamos, bem, se calhar até Deus já me abandonou. Mas não, prezados irmãos, reparem uma coisa. O apóstolo Paulo passou por experiências muito idênticas a nós. Eu vou ler, já vou citar o versículo, 2 Timóteo 4:16-17. O apóstolo Paulo passou por experiências semelhantes às nossas e piores que as nossas, como nós sabemos, prezados irmãos. Nós às vezes pensamos, quem me dera ter vivido naquele tempo em que o Senhor era com eles de uma forma tão evidente. Mas, prezados irmãos, Deus era com eles, pois era. Mas não penseis que eles tiveram uma vida que tivesse sido um mar de rosas, não foi. O apóstolo Paulo passou muito mal na sua vida. Passou por experiências muito difíceis. E ele passou pela experiência do abandono. Porque ele diz assim em 2 Timóteo, ao escrever a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4:16-17. Quando ele estava em situações difíceis, prisioneiro, etc., nessas situações, ele diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos fugiram. Como os apóstolos fugiram quando Jesus Cristo também foi preso. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Que Deus não tenha isto em conta. O mesmo sentimento de Jesus Cristo, o mesmo sentimento de Estevão. Tanto Jesus Cristo diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Estevão também disse, Pai, não nos impus este pecado. E o apóstolo Paulo diz, mas que Deus não tenha isso em conta. Que Deus não os castigue por isso, não é? Mas reparem o que é que ele diz no versículo 17. Todos os ampararam, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Prezados irmãos, quando nós nos sentimos amparados, não tínhamos essa ideia de que Deus também nos desamparou. Porque Ele é aquele que nunca nos vai desamparar, prezados irmãos. Nunca. O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me quando todos me desampararam, disse o apóstolo Paulo. Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Estão vendo? Ele confiou em Deus, Deus o assistiu e ele acabou por ser liberto, daquela vez pelo menos, mas mais tarde ele tornou-se preso. É por isso que eu, e certamente vós, prezados irmãos, gostamos muito das promessas de Deus. E há uma que penso que todos nós gostamos muito, que é em Isaías, no capítulo 41, versículo 10. É muito conhecido. Eu penso que alguns até quando eu cito Isaías 41, 10 já sabem
qual é a promessa? A promessa diz, prezados irmãos, e é para este ano 2015, não temas. Porquê? Porque eu sou contigo. Não te assombres. Porquê? Porque eu sou o teu Deus. E o que é que Ele faz por nós? Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E por isso o apóstolo Paulo, prezados irmãos, pode dizer com toda a confiança, e espero que cada um de nós possa também fazê-lo, é uma das minhas promessas favoritas em Filipenses 4,13, que diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Prezados irmãos, eu uso isto muito na minha vida, quando às vezes tenho dificuldades e nós às vezes passamos por dificuldades, eu digo, eu não vou aguentar isto. Prezados irmãos, talvez aqueles que não têm uma crença em Deus não aguentem. Muitos até cometem suicídio. Mas, prezados irmãos, esta é a promessa a que eu me agarro muitas vezes. Eu digo para mim mesmo que, de facto, se Deus é comigo, eu consigo aguentar. Consigo, sim, senhora. Seja doença, seja um problema na vida, seja o que for. Com Deus, temos que nos agarrar a Deus. E com Deus nós conseguimos, vencemos. Esta é a certeza. Portanto, isto é o apóstolo Paulo e nós podemos fazer o mesmo, porque o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:13 a 14, Efésios 1:13 a 14, em que ele diz, em quem? Em Deus, não é? Também vós estáis. Não era só o apóstolo Paulo, nós também estamos. Também temos o mesmo Deus. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, nós não cremos em Deus e em Jesus Cristo, seu Filho que veio a este mundo para nos salvar? Nós temos crido nele. E também temos crido nele. E fostes selados pelo Espírito Santo. Selados pelo Espírito Santo da promessa. E este selamento, diz no versículo 14, Efésios 1:14, o qual este selamento e o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Jesus Cristo veio salvar-nos e dar-nos uma herança, mas o Espírito Santo, o selamento do Espírito Santo é o penhor, a garantia dessa esperança que nós temos. O penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Ou seja, Deus prometeu uma terra, uma Canaã terrestre ao povo do passado, Israel. Ao Israel espiritual, Deus promete também uma terra, uma Canaã celestial. Por isso é maravilhoso, prezados irmãos, sabermos que temos o Espírito Santo em nós para nos confortar, fortalecer e guiar, como nos é dito em Atos, no capítulo 2, versículo 38. E é pelas palavras do apóstolo Pedro, quando ele prega no dia de Pentecostes, em que Pedro lhes diz àquele povo, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Prezados irmãos, portanto, se nós nos arrependemos, fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, fomos também recebemos o Espírito Santo e fomos selados por Ele para a vida eterna. Ora, depois temos esta promessa preciosa de Jesus que todos conhecemos tão bem. Jesus disse que vai voltar para nos levar para junto dele. E por isso, o nosso, em 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É uma promessa maravilhosa essa de que o Senhor Jesus Cristo disse que Ele ia, deixava o Espírito Santo connosco para nos confortar, mas voltaria. Portanto, João 14, versículo 3, virei outra vez. E por isso, prezados irmãos, Jesus nos salvou, nele temos a certeza da vida eterna. O apóstolo Paulo diz em 1 João 2, 25, diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos deu, prezados irmãos, a vida eterna.
Jesus irá voltar e Ele nos levará para vivermos com Ele para todo o sempre. Podemos passar aqui o dia inteiro a ler centenas, já não digo milhares, porque penso que num dia se calhar não conseguimos ler tantas, mas podemos passar aqui o dia inteiro a ler tantas e tantas promessas, mas espero que estas que nós acabamos de ler nos possam entusiasmar e nos possam ajudar a apreciar mais e melhor o Deus que mantém as suas promessas. Lembrem-se também de uma promessa do Espírito de Profecia. Nesta altura, nós, quando pensamos nestes termos, não é? Estamos ansiosos pelo futuro, ou como é que vai ser e não vai ser, há uma promessa do Espírito de Profecia. Sabem qual é? Penso que sim. Há pessoas que conhecem. Diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido. Há mais que uma versão, mas esta é mais ou menos. Esta é uma delas. Portanto, o Senhor tem-nos conduzido no caminho. Qual caminho? Certamente que o Senhor nos tem procurado conduzir pelo caminho da justiça. E é nesse caminho que nós devemos permanecer. Neste novo ano e todos os dias da nossa vida. Como é que nós podemos permanecer firmes? Isto é uma pergunta também que podemos fazer. Prezados irmãos, a palavra de Deus é um tesouro. Está cheio de promessas. Como nós já ouvimos dizer, milhares, dezenas de milhares delas. Mas nós precisamos cavar fundo o solo da palavra de Deus para descobrirmos estas joias preciosas. Porque diz o livro do Apocalipse, prezados irmãos, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e as guarda, e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está... Como é que está o tempo? Próximo. Bem, no outro dia li um pensamento muito bonito que dizia assim, portanto, a leitura do tempo meteorológico para amanhã. Então diz que vai ser chuva, mas chuva de bênçãos. Portanto, vamos ter chuvas para amanhã, mas chuvas de bênçãos. E vamos ter chuvas de bênçãos todos os dias, prezados irmãos. Esta é, portanto, a meteorologia das promessas de Deus. É chuva, mas chuva de bênçãos. Há pessoas que não gostam de chuva, prezados irmãos. Dizem, está de chuva outra vez. Prezados irmãos, se não chovesse, como é que nós íamos viver? Eu às vezes penso que as pessoas, quando dizem está mau tempo, quando está de chuva. Mas não pode ser, porque a chuva também é bom tempo, porque nós precisamos dela. Mas na vida espiritual nós temos as chuvas de bênçãos do Senhor. Ora, quando essa história de uma menina, portanto, nós devemos, portanto, cavar a fundo, devemos ler a Bíblia, não é como diz o Apóstolo, bem-aventurado o que lê e o que ouve, porque há pessoas que podem não saber ler, mas ouvem. Nós devemos ler e ouvir. Lemos em casa e ouvimos na igreja, não é? Mas uma menina, ela conta-se que esta menina pequena um dia apontou por uma Bíblia lá na estante de casa e perguntou assim à mãe: "Oh mãe, de quem é aquele livro ali naquela estante?" E a mãe, um bocadinho chocada com a pergunta da menina, respondeu: "Porquê, querida? Não sabes? Aquele é o livro de Deus." E de olhos arregalados, a menina respondeu: "Então não achas que já é tempo de o devolver ao dono?" Diz a menina: "Cá em casa ninguém o lê, por isso é melhor dá-lo de volta ao dono." Apesar de irmãos, ter a Bíblia e não o ler não serve de nada, apesar de irmãos. É o livro de Deus, mas ninguém o lia. E a menina disse: "Então, para isso é melhor dá-lo ao dono, de volta ao dono. O que é que está cá a fazer em casa? Não é mais usado? Se é mais usado, volta." Porque há pessoas que, às vezes, têm um livro emprestado, não leem, mas também não devolvem ao dono. E a menina achou que não lê, devolve-se ao dono. Ora bem, prezados irmãos, sabem que para tudo isto também há uma coisa que nós devemos, e nós somos o povo da paciência, ou devíamos ser, porque lá está, portanto, aqui está a paciência dos santos, não é? A gente às vezes só se lembra, devemos guardar
a lei de Deus e ter fé em Jesus, mas esquecemos muito, e é uma coisa que nós muito precisamos, é de paciência, prezados irmãos. Paciência. E temos exemplos desses, portanto, temos de ter paciência e esperar. Quando às vezes nós achamos que Deus não cumpre, devemos ter paciência e saber esperar por Deus. Deus tem o seu timing, como se usa hoje em dia um termo muito usado, que é Deus tem o seu tempo, tem a sua época, Deus faz as coisas quando Ele sabe que é o tempo próprio, mas o certo é que nós como crentes devemos ter paciência. E temos o nosso pai da fé, Abraão. Foi um homem paciente, como os irmãos sabem. Ele esperou 25 anos, já tinha 100 anos, entre o dia em que Deus lhe prometeu um filho, o filho Isaac, o filho da promessa, até o filho nascer, 25 anos. Depois temos o exemplo de Davi. Davi esperou pacientemente para ser rei. Ele nem estava preocupado com isso. Durante o reinado do rei ímpio, aquele rei ímpio Saul, ele até teve a oportunidade de o matar, mas não matou. Ele esperou e fez bem. Esperou, pesados irmãos. Durante todo esse tempo, Davi aprendeu a preciosa lição da paciência. Por último, mas não menos importante, não nos devemos esquecer que a obediência a Deus é a chave para alcançarmos as promessas de Deus. A obediência é uma coisa muito boa, prezados irmãos. A quem ela é devida, nós devemos ter essa obediência a quem é devida. Aos jovens, às crianças, aos pais, aos seus professores, nós devemos também a obediência a quem é superior a nós, aos nossos patrões, se calhar aos nossos encarregados, enfim, às autoridades, quer sejam eclesiásticos, quer sejam civis, nós devemos respeito e obediência. E se nós o fizermos, e sobretudo, obviamente, a Deus, não é? E se nós formos obedientes, a quem devemos ser obedientes, nós temos uma vida mais facilitada, apesar de... Eu digo isso às crianças. Obedecer aos pais facilita a vida. Facilita a vida. E por isso, prezados irmãos, nós devemos também ter essa obediência, portanto, a Deus é a chave para alcançarmos as suas promessas também. Ora, vejamos Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Portanto, paciência para fazer a vontade de Deus. Mesmo quando não é fácil, prezados irmãos, temos de ter paciência. E como sabemos, as promessas de Deus são condicionais, temos que cumprir a nossa parte do acordo para recebermos a recompensa. Na certeza, porém, que Deus cumpre sempre a sua parte. Quem falha muitas vezes somos nós. Alguém dirá, mas eu sou um grande pecador, como é que Deus vai cumprir as suas promessas? Prezados irmãos, o apóstolo João, em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E depois, prezados irmãos, eu vou terminar com uma leitura de Deuteronômio 11, 1 a 12. É uma leitura que eu gosto muito no princípio do novo ano. Isto era para o povo de Israel, mas também é para nós. E fala aqui dos benefícios da obediência. O título aqui na minha Bíblia, desta passagem que eu vou ler, é os benefícios da obediência. Portanto, Deuteronômio 11, versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis como morta. Aqui regar com o pé era o tipo de nora que eles usavam, que era, portanto era acionada pelos pés das pessoas. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as suas águas. Terra, portanto, essa terra que o Senhor lhes dava, era o seu povo, e isto aplica-se a nós também agora, diz, essa terra cuida o Senhor, vosso Deus,
Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente. Desde quando? Desde o princípio até o fim do ano, prezados irmãos. Portanto, esta é a promessa de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós, desde agora até ao fim de 2015. E por isso eu termino com as palavras do apóstolo Pedro em 5, 10 a 11. E o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, é só um pouco, comparado com a eternidade, isto é só um pouquinho. Depois de teres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoou, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Que assim seja. Feliz ano novo. Mas já está resolvido, por isso, se os irmãos me permitirem, vou tentar novamente. Não há duas sem três. Senhor, eu sei que não sou digno, mas assim mesmo eu quero sentir o teu amor, Senhor. Eu sei que não sou justo, mas toda vez que eu penso no teu sacrifício, razão da minha vida, a vida tem sentido, a vida tem valor. Me encho de vontade de fazer o que é correto, de estar ao teu dispor, Senhor. Senhor, me ajuda nesta hora, me leva em teus braços. Confio em teu amor, Senhor. Eu sinto uma saudade que aqui dentro do peito eu choro de amor por um lugar distante que ainda não conheço, mas seja como for, eu sei que não mereço, mas isso não importa. Confio em teu amor, Senhor. Eu sei que não mereço, mas isso não importa.
Senhor. Amém. Que o Senhor seja louvado. E para terminarmos o culto desta manhã em honra do Senhor, após havermos sido alimentados com o pão vivo da sua palavra, que este pão e esta palavra possa permanecer nos nossos corações e no fundo das nossas almas. E então vamos terminar com o canto que está anunciado, 4, 7, 8. Senhor nosso Deus e bom Pai, queremos agradecer mais uma vez, Senhor, porque Tu mais uma vez nos relembraste das promessas que Tu tens feito ao longo da nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque Tu és o mesmo ontem e hoje e eternamente, Senhor. Senhor, Tu cumpriste a Tua promessa para com o Teu povo no tempo do Israel antigo. Tu, Senhor, cumpriste as Tuas promessas para com a Igreja do Novo Testamento. E, Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu continuas a cumprir as Tuas promessas para com a Igreja dos nossos dias, dos últimos dias. Senhor, Te pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes, para nós também Te sejamos fiéis, Senhor. Pois sabemos, Senhor, que Tu não falhas. Ajuda-nos, Pai,
pelo teu poder e pela tua graça, a não falharmos também, Senhor. Para que assim, Senhor, nós possamos um dia ter a dita de nos encontrarmos contigo na pátria do além. Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.